Imagina que você está deitado na sua cama, assistindo o seu YouTuber favorito, até que ele te recomenda uma rede social voltada para conversar sobre o seu jogo favorito, ele te mostra como é legal e como você tem que instalar e não ficar de fora da festa. Então, é sobre isso que vou falar hoje. E aí pessoal, belezinha? Raulsei do Malote aqui, e sejam muito bem-vindos ao meu novo canal. Se você está vindo do Tico e Teco, você já deve saber como as coisas vai funcionar por aqui, mas se caso você não me conhece de lá e acabou de chegar de paraquedas no meu canal, então vou dar um breve resumo do que vai ser esse canal. Esse canal vai ser voltado para conteúdos de Undertale e Deltarune, mas eu não quero ficar só nesses dois jogos, pretendo também trazer outro tipo de jogos aqui também, jogos como FNAF, Cuphead e outros que decidi trazer. Agora, já que você entendeu, não esquece de se inscrever e me dar essa força. Agora vamos ao que interessa. Se você nunca ouviu falar no Amino, não se preocupe que o seu amigo vai te ajudar. O Amino era uma rede social para comunidades temáticas, onde usuários compartilhavam conteúdos sobre animes, games e mais. Popular entre fãs de cultura pop, permitia postagens, enquetes, chats e quizzes. Com o tempo, perdeu relevância, mas ainda está ativo. Sim, eu usei o chat GPT kkkkkkkk. Agora você sabe o que é o Amino. Vou te falar agora sobre uma comunidade dentro dele, Undertale ou Amino. Antes de começar a falar, tenho que dar um aviso dizendo que talvez esse vídeo possa ficar bastante parecido de um vídeo de outra pessoa. O nome dele é Jogos Falados. Ele fez um vídeo falando do Amino de FNAF. O vídeo pode ficar um pouco parecido com o dele, mas é porque as mesmas coisas que aconteciam na comunidade de Undertale também aconteciam na comunidade de FNAF. Então, dito isso, não tem como vocês me acusarem de plágio. Agora vamos ao que interessa. Naquele tempo, ainda não tinha um aplicativo só do Amino para entrar em todas as comunidades que você estava conectado. Você teria que baixar o Amino específico da comunidade que você queria, ou seja, se você quisesse entrar no Amino de FNAF, você teria que baixar o Amino da comunidade do FNAF na própria Play Store. O mesmo acontecia com Undertale. Criar uma comunidade voltada para esse jogo não foi uma má ideia e no começo até que deu certo. Todos entravam e conversavam nos chats sobre o quanto eles gostavam de Undertale. Eles faziam artes, músicas, criavam suas AUs e suas próprias histórias. Foi nessa comunidade que deu muito hype a Underverse e X-Tale. Faziam várias variações dos Sans, eram cheio de comics, faziam tudo isso para se encaixar no tema de Undertale, e eram poucos os tópicos fora do jogo. Vale mencionar que também teve a criação dos Bad Guys. Os participantes também discutiam teorias, criavam quizzes bastante legais para saber se você seria o Sans ou Asriel, ou então para saber o quanto você conhece Undertale. Os chats naquele tempo eram muito bons, tenho vagas lembranças dele. Eu lembro de sempre estar compartilhando os memes lá no chat, e sabe aquela marca d'água verde que você via nas fotos? Aquilo era do Amino. Quando você salvava uma foto de lá, ela vinha com essa marca d'água, e é até nostálgico lembrar disso. Sim, os memes eram muito ruins e sem graça. Eu até me perguntei como que eu ria dessas coisas, mas fazer o que? Naquele tempo eu achava o ápice do humor. Também tinham pessoas postando fanarts, fazendo amigos, interagindo umas com as outras. Ué? Mas você tá dizendo que a comunidade de Undertale ou do Amino era boa? Então por que você colocou no título como se ela fosse tão problemática? Calma, porque agora irei falar justamente isso. A comunidade era muito da hora, todos se respeitavam e não tinha como piorar, até que teve como piorar sim. Com o tempo foi surgindo muitas crianças no aplicativo, e se eu não me engano, o Amino era para maiores de 13 ou 14 anos, se eu estiver errado me corrijam. De acordo com os relatos, os famosos kids era muito tóxico, fazia muita bagunças, arrumavam brigas por besteiras, e se você falasse um não para eles, eles faziam a maior briga, sempre sendo tóxico com a galera dos tópicos, e criando teorias burras e sem sentidos. Os kids causaram muito por aí, não era somente a comunidade de Undertale que estava sofrendo com isso, a de FNAF também, e você sabe que uma rede social para maiores de 14 anos entrar crianças não vai dar certo. No chat existia uma coisa chamada chat RPG. RPG, para quem não sabe, é você fingir ser um personagem e começar a criar uma história com ele junto com as outras pessoas que também estão fazendo o mesmo. E tinha vários RPGs no chat. Tinha RPG de escola em que alguém fingia ser um monstro dentro de uma escola, e tinha de outros também, é claro que com crianças descobrindo. Isso não ia dar muito certo, a maioria desses RPG acabava em tretas, e essas crianças entravam para ficar namorando, por mais bizarro que isso seja. Por exemplo, uma criança fingia ser o Sans para namorar alguém que era frisco ou Achara, e isso é muito ruim de se fazer, porque o Sans fofinho pode ser uma criança de 10 anos enquanto a Achara assassina solteira poderia ser um marmanjo de 39 anos com más intenções, e isso ocorria por mais triste que seja.
Os kids também na sua maioria também faziam algo muito ruim, que eram os chips. Chips é você pegar um determinado personagem e achar que ele combina com outro em um sentido amoroso, e eu acho que eu nunca mencionei, mas eu detesto os chips, ainda mais se for de Undertale, e o pessoal já estava de saco cheio de ver os kids fazendo chips. O mais recorrente era o chip Frisk com Sans, que todo mundo sabe que esse chip é ridículo e criminoso, porque sabe é um adulto e Frisk uma criança, quem chipa isso não tem moral de nada, e o pior que se você tentar se explicar o porquê desse chip ser tão absurdo e errado você acaba sendo xingado de tudo que era nome ruim, muito frustrante, e tinham vários outros chips ruins que estavam sendo postados nos feeds, e por causa disso eles declararam uma guerra contra todos os chips e todos os kids. Eram proibido todas as postagens, fotos e qualquer coisa relacionada a chips. Quem usava alguma foto de perfil de algum chip, recebia uma mensagem de algum moderador para retirar a foto, e passaram muito tempo assim, até algum líder botar ordem na casa ou então eles se cansarem. Também estava tendo a caça aos kids, banir qualquer kit no aplicativo. Até aí tudo bem se não ficasse julgando qualquer um como kid, se você digitasse uma letra errada sem querer já era julgado como o kid, igual os jogos falados falou que acontecia na comunidade de FNAF, e o mais irônico de tudo isso era que quem te chamava os outros de kid era outro kid também, era basicamente criança xingando outra criança. Era difícil de tancar essa comunidade, e esse motivo foi o que fez algumas pessoas se ausentarem do amino de Undertale. A partir daqui os assuntos serão mais sérios, então se você for sensível recomendo você pular para o minuto que está aí na tela. Agora se mesmo assim você quer continuar, então o problema é seu. Agora as coisas vão ficar mais sérias por aqui. Houve um tempo onde estavam acusando um dos criadores de assédio. Ele usava o nick de Chara Dreamwall Cross Chara. Ele chegava no perfil das garotas, ficavam falando coisas inapropriadas, envolvia até RPG mais 18 também, mas na verdade era só uma pessoa se passando por ele. Após o farsante ser explanado, ele acabou saindo do amino de Undertale, ainda bem. Estava entrando muitos tarados no aplicativo, são bastante relatos de gente falando que ele recebiam mensagens dessas pessoas ruins pedindo para namorar ou então foto de partes íntimas. Grande parte delas foi denunciada e as contas eram banidas. O que não faltava nessa comunidade também era brigas. Desesperado pelo que exatamente? Eu sou desesperado pela merda de uma comunidade online que todo mundo coça o saco o dia inteiro olhando pra ela e acha que tem o direito de dar uma de político? É isso que eu devo me preocupar? Você quer me chamar de preocupado e não sabe o que tá falando? Muito bem. Você, cresça, criança, porque eu tô sem paciência pra merda assim. Não, eu sou a porra do líder, sou a merda de superior. Se ele foi tirado, foi por causa de merda de mil motivos que ele foi recebido, ele se recebeu, ele deu uma de vítima, e você tá defendendo porque você só quer saber dele. Você só tá falando dessa merda porque você tá pensando nele. Não diga que não é porque é. Antes você tava de boa e agora tá reclamando como uma criança mimada que perdeu o pai. Não, não é o pai, né? É muito pior que o pai. Perdeu alguém próximo. Perdeu um amiguinho da escola, que tá chorando com a mãe porque mudou de escola. Ele foi retirado, é porque tinha merda dos motivos. Se você quer jogar esses motivos pros outros porque acha que tava errado e porque a gente tá sendo hipócrita, fica fazendo isso que você que vai se fuder no final. Só tô avisando. Ou você cresce, ou você entra na linha por mal. A maioria eram pessoas que entravam para ficar fazendo bostas, espalhando discursos de ódio no chat, e um via o outro fazendo isso e se juntava para fazer a mesma coisa também. Esse foi um dos motivos que fez o Undercafé, um chat antigo bastante famoso da comunidade, ser apagado. O que ocorria também era panelinhas. Para quem não sabe o que é panelinha, vou dar um breve resumo. Panelinha é um grupo fechado de pessoas que interagem mais entre si e podem evitar ou excluir outros. Pode ser algo positivo ou negativa. Uma panelinha pode causar exclusão, conflitos, desigualdade e limitar o desenvolvimento ao criar um ambiente fechado e favorecendo apenas os membros do grupo. E o que não faltava era panelinhas nesse grupo. Muitos membros com cargos maiores faziam esses grupos entre si e um defendia a besteira do outro. Era difícil ter uma moderação realmente justa, porque a maioria deles só queriam derrubar e atacar uns aos outros por motivos próprios, e não por ter feito algo de ruim na comunidade. Isso foi um desafio para quem estava querendo participar, porque qualquer coisa, eles já faziam rixa, e se eles não fossem com sua cara faziam de tudo para te tirar da comunidade. Teve até um grupo de panelinha mais atual chamada Alters, aonde no começo era só os membros que ficavam zoando e conversando na cola. Eram coisas bem leves, mas começou a acontecer algumas doideiras aí, e o chat acabou sendo deletado, e depois do fim de Alters a comunidade ficou vazia. Também teve um cara que acabou tomando banimento permanente, porque ele admitiu que era Jack, mas graças ao bom Deus ele não está mais na comunidade. Foram muitos relatos que recebi, mas alguns eram repetidos e outros não consegui achar, sejam por falta de provas ou por as informações serem muito escassas. Tenho bastante coisas também, mas eu fiquei com preguiça de procurar. Agora que você sabe tudo isso, você tá se perguntando, como a comunidade tá hoje em dia?
Bom, hoje em dia a comunidade está um pouquinho morta, com apenas 30 membros online. Quando eu entrei teve pessoas que disse que no auge chegavam mais 200.000 pessoas, online ao mesmo tempo. Agora com poucas pessoas interagindo e conversando, ainda encontrei alguns chat por lá, mas a maioria tava tudo morto. Pelo menos fiquei sabendo que agora a comunidade está mais unida, sempre ajudando quem está precisando, e isso é bom. É triste demais perceber como a comunidade foi se envolvendo em tretas e coisas absurdas. Lembro que quando instalei esse aplicativo eu tinha meus 9 anos, passei alguns tempos lá e depois desinstalei porque tava ficando sem graça. Lembro de postar meus desenhos, debater teorias, ficar conversando com meus amiguinhos e fazer quizzes também. Ainda bem que nada dessas coisas aconteceu comigo, e foi muita imprudência minha baixar esse aplicativo tão novo, mas eu era só uma criança maluca querendo se divertir. Então esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. Tenho que agradecer a uma pessoa que me ajudou dando esses relatos e explicando um pouco mais o que acontecia na comunidade. Obrigado, Isa, pela sua ajuda, que Deus te abençoe. Teve outras pessoas também que me ajudaram, mas elas me pediram para não ser divulgadas, então vou respeitar o pedido delas. Esse é o primeiro vídeo do canal, faz muito tempo que não editava vídeo nesse estilo, então se você tiver alguma crítica, portanto que seja construtiva, eu irei aceitá-la. Continue me acompanhando se você gosta desses conteúdos, se inscrevendo e ativando o sininho. E me diz, você também já instalou o Undertale ou Amino? Se sim, conte seu relato nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.